paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos irmãos, eu gostaria neste vídeo, iniciar dando um conselho preciosíssimo que irá certamente beneficiar grandemente sua alma. Veja, seja um crente bereano, uma crente bereana. O que quero dizer isso com essa expressão, com essa figura, né? Crente bereano. Qual o significado disso? Ora, veja, abra a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Atos. E veja, no versículo 11, diz assim, ó: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Entendeu? Está aqui, ó. Você pode conferir aqui, se não quiser abrir a sua Bíblia, olha, confira aí, tá vendo? Ó. O Espírito Santo inspirou Lucas, né, a escrever, a anotar desta maneira a respeito dos crentes da cidade de Bereia. Então, os crentes da cidade de Bereia era uma cidade próxima à cidade de Tessalônica. E o Espírito Santo mandou que Lucas registrasse no livro de Atos, né, que estes crentes da cidade de Bereia, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que mais nobres? O que significa mais nobre? Mais nobres quer dizer mais especiais, mais dignos, mais de acordo com a vontade de Deus. Você quer andar de acordo com a vontade de Deus e ser, dentro da ótica de Deus, da maneira de Deus ver o crente, um crente mais digno, mais especial? Faça o que faziam os crentes de Bereia. Eles conferiam tudo que Paulo dizia com o que estava nas Escrituras. Faça o mesmo. Tudo que você ouve, tudo que você lê, tudo que você vê, confira com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é verdade. Louvado seja Deus. Olha que beleza, que beleza. Se você ouviu uma palavra, uma pregação, e confere com o ensino das Escrituras, louvado seja Deus. Divulgue, fale para as outras pessoas, entende? Passe avante a mensagem, o recado de Deus que você ouviu na boca de um homem, um servo de Deus. Muitas vezes não é um servo de Deus, mas você ouviu uma palavra que é de Deus, que veio de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Entendeu? Estes crentes de Bereia não somente examinavam o que dizia as Escrituras, conferindo o que Paulo dizia, como certamente eles foram interrogar Paulo. Dizia: meu irmão, você falou assim, assim, assim. Eu não entendi. Eu acho que está errado, porque a Bíblia está dizendo desse jeito, assim, 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 assim. E Paulo? Qual foi a atitude de Paulo? Hein? O que você acha? A atitude de Paulo é a atitude de todo o servo de Deus, homem de Deus, portador da palavra de Deus. Se ele está certo, se ele está errado, o que ele vai fazer? Ele vai se corrigir e vai agradecer. Ele vai dizer a você: oh, meu querido irmão, Deus abençoe. Que bom que você me falou comigo. Eu realmente
Eu estava confuso nessa parte. Deus abençoe. Fico feliz de você ter falado comigo a respeito. Entendeu? E se ele estiver certo, ele vai explicar para você. E você vai aprender mais um bocadinho a respeito da palavra de Deus. Entendeu? Agora, veja, diferente disso é o falso profeta. O falso profeta, e no nosso meio, ó, está lotado de falsos profetas. Ele vai dar uma dura em você. Ele vai dizer: você está blasfemando da palavra que Deus deu na minha boca. Entendeu? Por que ele procede assim? Porque ele se acha o portador da palavra. Ele é a boca de Deus na terra. Não interessa para ele se está contra a Bíblia, está fora da doutrina da igreja. Para ele isso não entra nas suas considerações. Porque ele é um homem tão cego e tão manipulado por outros cegos e manipulados também, que ele não tem a compreensão destas coisas. E é um falso profeta e um filho do inferno. Exatamente porque não respeita o que as Escrituras dizem, né? E estão na apostasia até das nossas doutrinas. Porque a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Guia de fé é o que é? O que a Bíblia diz é o que você deve acreditar. E guia de conduta, o que é? O que a Bíblia diz é o que você deve fazer. Né? Mas esses homens jogaram no lixo as nossas doutrinas e estão na apostasia. Então, sobretudo, a nossa irmandade. Bom, essa orientação, esse ensino, é para todas as igrejas, notoriamente as pentecostais, que se dedicam a cultos místicos, a um misticismo, com pregações que não ensinam nada a ninguém. Tá? Nesses lugares, você deve tomar muito cuidado e ser um crente bereano, tá? Um homem e uma mulher que confere nas Escrituras tudo o que ouve, tudo o que vê, para não ser enganado, ludibriado na sua boa fé. Tá bom? Então veja, teve uma irmã que me consultou, né, a respeito da congregação, dos cultos, uma porção de perguntas. E eu respondi algumas coisas para ela, que são muito importantes para a sua vida também. Você vai entender o que é a linguagem subliminar. De que maneira os homens manipulam a sua mente para fazer com que você pense exatamente como eles querem e você tenha atitude, se comporte exatamente como eles desejam. E isso não é bom. Para que essas coisas não aconteçam com você, Deus nos revelou a sua palavra nas Escrituras Sagradas. Beleza? Minha querida irmã Vitória, você, ao longo dessa nossa conversa aí no Facebook, você vai encontrar muitos defensores da congregação cristã no Brasil. De fato, a congregação tem valores preciosíssimos que você não encontra em muitas igrejas que estão espalhadas por aí. Mas o que tem de perverso agora supera qualquer imaginação, sabe? Realmente nós estamos numa perversão muito grande. E hoje nós temos uma mistura, valores altamente positivos, não é? Que vivenciamos, praticamos dentro da congregação, mas também muita coisa extremamente diabólica, sabe? Vinda do inferno. Você está sendo convidado para participar de um culto na congregação. Então você conhece um pouco de Bíblia, tá? Você conhece um pouco do que a Bíblia diz, entendeu? Mas eu vou usar o caso extremado, tá? Por exemplo, o camarada que nada sabe da Bíblia, nunca lhe falaram alguma coisa, ele nunca prestou atenção nisso, não conhece um verso da Bíblia, nada.
E ele se acha num momento descompensado na sua vida. Alguma coisa aconteceu de terrível com ele, perdeu um ente querido, a esposa o traiu, se separou dele, perdeu um filho, né? Está desempregado há muito tempo, as coisas estão faltando dentro de casa, ele se sente desmoralizado, entendeu? E é normalmente nesses momentos da vida que as pessoas procuram uma igreja, procuram um refúgio, procuram uma consolação, buscam uma resposta para a sua vida, né? Então, é nesse momento em que o crente da congregação vai se aproximar de você. Tá? Às vezes, tá vendo? Também as pessoas são como você. Conhecem um pouco da Bíblia, ou conhecem alguns versos. Tem gente que conhece muito verso da Bíblia, o que não significa absolutamente nada. Porque, veja, 5.000 tijolos, 10 sacos de cimento, 5 metros de areia dentro de um terreno, não é uma casa. Uma casa a gente constrói tijolinho com tijolinho e um sobrepondo o outro e tal, e são levantadas as paredes e a gente coloca a cobertura e tal, entendeu? Cada coisa no seu lugar. A Bíblia tem uma a revelação de Deus que está na Bíblia tem muita coerência, tá? Tem muita harmonia. E o segredo dela é descobrir essa harmonia. Um verso encaixando no outro, um verso completando o outro, explicando o outro, entendeu? E assim você começa a compreender as verdadeiras doutrinas que estão dentro da Bíblia. Mas se você conhece muitos versos ou poucos versos, mas eles estão mal arrumados na sua cabeça, provavelmente você vai ser vítima de seitas com pregações mentirosas e outras coisas mais. Bom, então vamos lá. É um momento que você está descompensado, tá? Então é a hora que o crente da congregação se aproxima de você. Antes ele não vai fazer isso, tá? Por quê? Porque por meio de linguagem subliminar, tá? A Irmandade acredita que você só não deve pregar para você, tá? Por quê? Porque você é um porco, é uma cadela, é um cão que voltou, é um cão, tal, é criatura, tá? Nós acreditamos que se Deus tem um plano na sua vida, Ele vai chamar você vai parar na congregação, quer queira, quer não. Então eu não preciso estar pregando nada para você. Entendeu? De princípio é isso. Mas se eles veem que você está indo para uma igreja evangélica, então eles vão procurar abordar você, tá? E vão fazer o convite que essa simpática senhora lhe fez. E lhe falou de como funciona o culto, tá? É bonito, tá ok? Bom, então, você vai, começa o culto, tem os hinos, né? Os hinos são bonitos, a orquestra é bem montada, organizada, tal. É uma orquestra, é bonito ouvir músicas, né? Ouvir uma orquestra trocando é uma beleza, entendeu? Você começa a ser envolvido nisso. Vem as orações, né? Pessoas suplicando a Deus. Você também está ali se envolvendo naquilo. E se você entrou geladão, sabe? Você foi no culto da congregação, sabe? Com o pé atrás. Não acredito em Deus, eu não acredito em nada, tal. Mas eu vou lá, tá? Essa pessoa está insistindo tanto comigo, eu vou lá, tal. Vamos ver o que acontece. Não, mas agora, depois de 5, 10, 15 minutos, você já está envolvido, você já está, vamos dizer, aquecido a 20, 30 graus de calor, né? Aí vem os testemunhos, né? As pessoas levantam contando testemunhos, alguns maravilhosos. Se você ouve um testemunho, então, de uma pessoa que estava na sua situação, aí o seu interesse, o seu envolvimento cresce. Vai para 70, 80 graus, tal, entendeu? Aí chega um momento esperado, é o homem de Deus, né? Vai assumir a tribuna, ou Deus vai usar a boca dele para falar com a sua necessidade, entendeu? Foi o que você ouviu lá atrás, né? A pessoa que te aliciou para ir a um culto da congregação, ele falou isso para você, tá? É um momento colimado, então você está ligadão, você já está pronto para receber aquilo que ele vai dizer. E ele vai falar coisas de Deus com a sua alma? Lógico que vai. Pois você foi lá buscando isso, você acreditou que Deus poderia falar com a sua necessidade,
que você ouvir uma palavra do céu. Você está acreditando. Deus prometeu honrar a sua fé. Se você acredita, Ele prometeu responder. Não tem nada a ver com o pregador, sabe? Com o cara que está lá na frente. Não tem nada a ver. Ele pode ser um adúltero, homossexual, vadio, sem vergonha. Pode ser o filho do inferno. Mas você está lá e para ouvir uma palavra do céu, na boca dele Ele vai usar. Lá no Velho Testamento, Deus falou com as almas até na boca de uma jumenta. Entende? Falou com o profeta até na boca de uma jumenta. Veja lá a respeito de Balaão, no Velho Testamento, no livro de Juízes. Entenderam? O Senhor vai falar com você porque Ele ama a sua alma. Ele ama a sua alma. Você é o objeto do amor dEle. Não o ministro, o homem que está lá na tribuna. Aquele pode ser até um filho do inferno, um abominável. E muitos deles são filhos do inferno e abomináveis diante de Deus. Mas vai usar a boca dele para falar com você. Porque foi essa maneira que você escolheu para ouvir a palavra de Deus. Isso acontece com muitas igrejas. Por exemplo, veja a Igreja Mundial. Os milagres que acontecem lá são maravilhosos, são maravilhosos. Mas acontece por causa do Valdomiro Santiago, que ele tem alguma coisa especial de Deus, que ele é o homem de Deus. Nada, em absoluto, nada. Entendeu? Não tem nada a ver com a pessoa dele. É a fé das pessoas que estão ali, de uma maneira ou de outra, se sentiram motivadas a acreditar no poder e na suficiência, no amor de Deus que pode livrá-las das suas enfermidades. E o Espírito de Deus responde à fé dessas pessoas. Mas não tem nada a ver com a Igreja Mundial do Poder de Deus, com o Valdomiro Santiago, com aqueles pastores que estão ali, não tem nada a ver. Só que eles têm a humildade. Lá o Santiago fala muitas vezes que o que acontece lá no meio da igreja dele não tem nada a ver com ele, que ele não é ninguém, que ele é um miserável pecador, que ele é um comedor de angu. Ele diz o tempo todo: o que está acontecendo aqui no nosso meio é o Senhor que está fazendo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu até atrapalho. Se o Senhor me tirar daqui e botar outro no lugar, pode ser que as coisas fiquem melhores até. Eu só atrapalho, entendeu? Aí chega a dizer o seguinte: se você souber de um lugar onde esteja acontecendo mais milagres do que estão acontecendo aqui, me avisa que eu vou para lá também. Ele fala isso. Agora, na congregação é diferente. Eles vão fazer você uma adoradora de homens. Tá? Vai fazer você uma idólatra de homens. Por quê? Esse homem que está na tribuna, ele se apresenta como firme e fiel. Ele se apresenta como um santo de Deus. Ele nem admite o pecado na sua vida. Onde a palavra de Deus é muito clara, tá? Que se o sujeito nega que ele é pecador, a primeira palavra de Deus diz que ele é um mentiroso. Tá? E se ele está pregando a palavra de Deus e dizendo para as pessoas não mentir, ele é um grandíssimo mentiroso. Além disso, é um blasfemador, porque ele negando o pecado na sua vida, lá na carta de João, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: se dissermos que não mentimos, fazemo-lo. Esse fazemo-lo é fazer o próprio Deus mentiroso. Então, o cara, além disso, de tudo, é um blasfemador. Mas Deus vai falar com você, com a sua alma. Por quê? Porque você é o motivo do amor de Deus. Tá? E Ele não vai deixar você sair vazia, você vai receber. Agora, esteja segura disso. Você vai ouvir muitas mensagens subliminares, ensinamentos baseados em usos e costumes, e muitas doutrinas heréticas, algumas até diabólicas. Você vai ouvir da boca destes homens. Por quê? Porque junto com isso, ele vai botar para fora as minhocas que estão na cabeça dele. Ele não sabe do que a Bíblia diz. Ele nem é uma alma salva. Ele não sabe o que é salvação. Ele não sabe o que é o Evangelho. Ele vai aprender, ele vai pregar coisas que ele ouviu de outros homens, que são cegos, tanto quanto ele. Você deve ter lido lá no livro de Salmos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a palavra revelada nas Escrituras, elas são para nos guiar a respeito de todas as coisas. Aliás,
o primeiro ponto de doutrina da congregação, você pode conferir isso lá no final dos nossos inários, diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Quer dizer, o que a Bíblia diz é aquilo que nós devemos acreditar, e o que a Bíblia diz é aquilo que nós devemos fazer. Mas essa doutrina já foi abandonada já há 50 anos. O ministério fez uma perversidade no nosso meio. Eles tiraram do centro da atenção da igreja o ensino das Escrituras Sagradas e começaram a pregar para a Irmandade que a palavra de Deus está na boca deles, a palavra de Deus não está na Bíblia. Começaram a usar a Bíblia apenas como um livro de referência para dar sustentação às mentiras, os absurdos que eles dizem na tribuna, que faz parte das crenças deles. Então, eles usam a Bíblia perversamente, como fez o diabo lá no deserto, na tentação de Jesus. O diabo citou um verso isolado do seu contexto e aplicou na pessoa do Senhor Jesus a fim de dissuadi-lo da sua obra, da sua missão. O diabo disse: salta daqui abaixo, porque está escrito a teu respeito, os anjos, que darás ordem aos anjos a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quer dizer, o que a congregação faz é isso que o diabo fez na tentação do deserto. Sacou um verso do seu contexto e aplicou ele de uma maneira indevida para enganar as pessoas. É isso que esses homens estão fazendo com a Bíblia, com a revelação de Deus, com a palavra de Deus, dentro de uma congregação que se diz cristã. Mas de cristianismo não tem mais nada, tem um rebotalho. Apenas isso. São cegos guiados por outros cegos. Porque a palavra de Deus é luz para a nossa vida. A vida cristã nós temos que viver na observância do que a Bíblia diz, tá? E comparando todas as coisas com o que a Escritura diz. Não fazer o que esses homens fizeram. Tiraram a palavra de Deus do centro da atenção da igreja, colocaram nas suas bocas, dizendo que a palavra de Deus está na boca deles. Que a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia não tem a palavra de Deus, ela contém apenas. Quer dizer, tem partes que é de Deus, tem parte que é do homem. Entendeu? Então esses homens tornam-se idólatras no meio da nossa Irmandade. São ídolos. Né? São ídolos da Irmandade. E você, se permanecer lá no meio deles, vai se tornar também uma idólatra, adorando esses homens. Bom, mas tudo bem, você vai ouvindo a pregação e tal. E se falar na sua necessidade, você vai ficar a mil. E você vai chorar de alegria, tal, aquela coisa, manifestação de alegria. Você está feliz, está recebendo tudo, você está desarmada. Você está totalmente aberta para receber como verdadeiro o que der e vier na boca do pregador. Tá? Bom, vamos supor, ele vai falar uma mentira. Ele vai falar o seguinte: irmão, esta é a única igreja, não tem outra, daqui é só para o céu. Se ele falar isso, se você ouvir 2, 3 vezes isso nesses cultos emocionais, se alguém disser alguma coisa contrária disso, é perigoso você matar. Por quê? Porque você foi mentalmente manipulada para pensar e agir dessa maneira. Entendeu? Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que observar o ensino dos apóstolos e permanecer nele. E tudo que nós ouvemos aí em termos de religião, de igreja, de evangelho, nós temos que examinar com o que a Bíblia diz, comparar. E se a Bíblia ensina, observar e guardar e praticar. Agora, se a Bíblia não ensina, joga no lixo. Joga no lixo porque é do inferno. Bem, meus queridos irmãos, então vamos observar o seguinte, que hoje nós estamos vivendo uma apostasia muito grande mesmo das nossas doutrinas originais. O que é apostasia? É a negação da fé, é a negação dos fundamentos da nossa fé. Entendeu? Como é que começou isso? Começou lá atrás, né? Bem lá atrás.
Primeiro escondendo tudo. É tudo escondidinho, tá? E bem escondidinho, do jeito que o diabo gosta. Porque se todas as doutrinas elas fossem públicas, notórias, conhecidas, explicadas, conversadas sobre elas, entendeu? Nós não estaríamos na situação que nos encontramos. Entendeu? Porque quando houvesse um desvio doutrinário, isso seria evidentemente imediatamente contestado e isso seria corrigido. Não, mas como é tudo escondidinho, então o povo foi levado assim à ignorância. A outra razão das origens dessa apostasia absurda é que tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Ninguém sabe o que a Bíblia diz. Não há um estudo bíblico, né? Não há um estudo bíblico. É proibido estudar a Bíblia. Não pode. Não pode. Né? O ensinamento é que alguém, em algum dia, em algum lugar, numa hora qualquer, ninguém sabe como, né? Porque é tudo escondido. Ele disse que não devemos estudar a Bíblia, que nós devemos examinar a Bíblia. Só que examinar é estudar acuradamente. Examinar é estudar com cuidado. Entende? Percebe? Bom, então tiraram a Bíblia do centro da atenção da igreja. Aí alguém, né, num dia, sabe lá qual, né? Onde, quando, que data, quem foi? Que não sabemos, porque é tudo escondido, né? Ele levantou e assumiu a tribuna e pegou 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz, né, que Deus nos constituiu ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então o que ele fez? Ele sacou essa frasezinha, né, do seu versículo, perverteu o seu sentido e passou a pregar que a Bíblia é letra morta, que a Bíblia mata, a letra que mata. E teve um tempo até que a gente, que a humanidade tinha medo da Bíblia, não queria saber de Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é uma letra que deixava o sujeito maluco, que um doidão. Então, está percebendo? Então nós perdemos o único parâmetro de comparação, de análise, para a gente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Entende? E assim nós fomos sendo levados pelas pregações destes homens. E não explicando nada, absolutamente nada a respeito das suas afirmações. Pelo contrário, tudo passado por meio de linguagem subliminar. Entende? O que é uma linguagem subliminar? Linguagens subliminares são mensagens embutidas no meio da pregação e que a sua inteligência não alcança, mas isso cola no seu subconsciente. E se você ouve 2, 3 vezes essa mesma mensagem, isso cola de uma maneira na sua mente que você é perigoso matar, né? Se alguém contestar isso que você, porque teve a sua mente manipulada, passou a acreditar. Entendeu? E o outro fator, né, que levou-nos a essa apostasia desgraçada foi que tem que ter, toda pregação tem que ter uma revelação, né? Deus precisa estar revelando coisas novas o tempo todo. Entendeu? Quando a nossa principal tarefa é compreender aquilo que já está revelado, que já está de bom tamanho, viu? E o que está aqui revelado pelo Senhor já está de bom tamanho. Aliás, em Apocalipse fala que se alguém acrescenta alguma coisa,
Isso tem condenação. Se alguém diminui aqui alguma coisa do que está escrito aqui, também tem condenação. Entendeu? Então hoje, não há mais nada para ser revelado. Hoje, isso há 2000 anos atrás, não há mais nada a ser revelado. O que nós temos que entender é o que está revelado por Deus aqui nas Escrituras, que vai do livro do Gênesis ao livro do Apocalipse. Não, mas alguém, um dia qualquer, num lugar que a gente não sabe onde, nem quando, nem quem foi que levantou e pregou, novas revelações. E aí começaram a introduzir no nosso meio doutrinas heréticas, doutrinas humanas, fazendo isso doutrinas fundamentais das Escrituras, levando-nos por esse caminho infernal, que é a da apostasia. Isso não é uma novidade, tá? Isso aí não é uma novidade, entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana, que saiu das mãos dos apóstolos, a Igreja primitiva, ela virou esse trem que está aí, virou essa apostasia desgraçada que está aí. Imagine a congregação cristã. Só que, veja, é o seguinte, no catolicismo romano, o Papa, quando ele define alguma coisa como dogma da igreja, ele levou lá 100 anos, para fazer isso. Entende? Na congregação não, é rapidinho, Lógico, nós estamos na modernidade, computador, celular. O celular que agora é um computador que anda no bolso de todo mundo. Entende? Evidentemente que nós estamos numa era moderna, era da informação, as coisas caminham muito rapidamente, E a congregação, em apenas 40 anos já da sua fundação, já botou o pezinho na estrada da perdição. E hoje estamos, não para de crescer, entendeu? Antigamente eu falava em 70 pontos heréticos, nós já estamos com 78. Então, eu vou passar agora esses pontos heréticos da congregação para que você examine, para que você veja. Recomendo, faça pausa no vídeo, veja os versos que eu estou mostrando para fazer essas minhas afirmações e confira se eu estou falando a verdade ou não. Se eu não estou falando a verdade, joga no lixo, mas melhor é que você me conteste, tá? No comentário dos vídeos, me conteste, tal. Pode meter o cacete na minha cabeça, não tem problema, que eu vou aprender com você. Agora, se você tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, por favor, coloca lá também, que eu vou procurar responder, explicando para você por que a determinada crença aí no nosso ministério é uma apostasia infernal. Tá bom? Então examine isso daí com cuidado. Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.